Cabeamento estruturado. Evite erros fatais na instalação da sua rede de dados, né? Você sabe o que é um cabeamento estruturado e por que ele é a base física de qualquer rede de dados eficiente, né? Nesse vídeo da Zero Engenharia, vamos te mostrar os tipos mais usados: Cat5, Cat6, Cat6A, fibra ótica, as boas práticas das instalações e como evitar interferências elétricas, eletromagnéticas que causam falhas e lentidão na rede. Essencial para os técnicos de telecom, essencial para o eletricista saber, para o técnico de manutenção, para o técnico de automação saber esses conceitos, tá? Deixa o like aqui embaixo, comenta e se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da comunidade Zero e continua acompanhando. A gente está fazendo uma série para falar de aplicações de rede de dados na engenharia elétrica, beleza? Então vamos conversar sobre isso. Saudações, aeronautas! Se você trabalha com elétrica, manutenção, com automação, se você já se deparou com problemas de rede causados por má instalação dos cabos, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre a espinha dorsal da rede de dados, que é o cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado ele tem vários tipos de funcionalidades, tá? Para ser mais assertivo, o cabeamento estruturado ele é o conjunto de padrões e técnicas que a gente utiliza para organizar fisicamente os cabos de rede dentro do ambiente, né? Eles garantem a comunicação entre os dispositivos, computadores, impressoras, né, de forma rápida, segura e sem interferência. É óbvio que a gente precisa observar certos padrões, certos parâmetros. É o alicerce físico de toda a rede LAN. Lembra que a gente falou no outro vídeo da LAN, Local Area Network? Então, o cabeamento estruturado é ele que faz a comunicação dentro da LAN. As conexões com os servidores e com os sistemas industriais que ficam conectados. É isso? Beleza. Então, vamos falar agora dos cabos em si, do próprio cabeamento, né? Os cabos são divididos em categorias. E aí, o primeiro que a gente vai falar é o Cat5e. Geralmente o Cat5e ele é um cabeamento para redes muito básicas, né? Ele fala em velocidade de 1 gigabit, né, por segundo, 1 gigabyte por segundo, perdão. E ainda ele é muito comum em ambientes antigos, ambientes mais simples, né, redes pequenas, né? Ele tem uma boa relação custo-benefício, mas ele tem uma limitação no futuro, para você, se quiser expandir a sua rede. E aí logo depois dele vem o Cat6, que ele é mais blindado contra ruídos. Ele tem uma malha metálica abaixo da capa plástica do cabo, né? Ele suporta até 10 gigabits por segundo, né? Em distâncias menores, né? Ele é ideal para escritórios, ele é ideal para áreas industriais leves, que os equipamentos precisam de confiabilidade e às vezes por conta da planta, né, da indústria, ele tem muito ruído. E aí logo na sequência vem o Cat6A, né? É uma versão melhorada do Cat6. Ele suporta até 10 gigabits, né, por segundo, e ele fala até 100 metros de distância, né? Eles são muito, o Cat6 ele é muito usado em ambientes mais críticos, em ambiente industrial, que você tem muita interferência eletromagnética. E aí depois o Cat6, o Cat6A, o Cat5, eles têm geralmente uma limitação de até 100 metros. Depois de 100 metros, você é obrigado a colocar um conversor de fibra e colocar a informação do cabeamento estruturado numa fibra ótica. E aí, como que você faz isso? O que você ganha, né? Ela é mais cara, óbvio, a infraestrutura com fibra ótica é um pouco mais cara, e você ganha altíssima velocidade. Imunidade total à interferência eletromagnética, total. A
fibra ótica, conforme a gente já explicou no outro vídeo aqui da Zero, a fibra ótica ela fala por meio de luz, né? Então ela não sofre interferência eletromagnética, né? Ela é ideal para distâncias maiores, grandes distâncias, né? Em ambientes com muito ruído elétrico. E aí você consegue, com a fibra ótica, ter uma confiabilidade na informação que é passada. Com certeza a sua informação não vai ser perdida no meio do caminho e não vai sofrer nenhum tipo de interferência, né? Boas práticas na hora da instalação, né? Instalar bem é mais importante do que você ter um cabo mais caro, porque se você fizer uma infraestrutura bacana, bem estruturada, os cabos todos organizados, a gente fala os cabos penteadinhos, né? Eles ficam eles têm uma eficiência muito grande, né? Você evitar curvas fechadas, né? Você fazer aquela curva mais suave, que é para poder a informação do cabo passar mais tranquila, não dobrar o cabo tipo assim 90 graus, né? Que você acaba limitando a informação de passar, usar canaletas, dutos, fazer identificação dos cabos, né? Às vezes você vai passar 5, 10, 15, 20 cabos, eles têm que estar identificados nas duas pontas, que é para você saber que cabo é cabo, senão vai te dar um trabalho danado para você, na hora de ligar a rede, efetivamente subir a rede, você identificar ponta a ponta qual cabo está falando com qual ponta, né? Desculpa. Faça teste de certificação com equipamento próprio, testador de rede, TDR é para fibra ótica, né? Link Runner, para você saber se o cabeamento está funcionando de forma adequada, né? Tem uma norma internacional que rege a infraestrutura de cabeamento de rede, que é a I3E. Depois a gente pode até fazer um vídeo para falar sobre a I3E, né? Você tem que planejar os pontos de rede, as tomadinhas, com uma certa folga, tá? Para você, se precisar expandir, se para você poder precisar modificar a infraestrutura um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Então é sempre bom você deixar uma sobrinha de cabo, né? Uma coisa que a gente precisa se preocupar, outro ponto, né, que a gente precisa se preocupar são as interferências. E aí a gente precisa tomar certas precauções, né? Nunca passar cabo de rede. Tô falando de cabo de rede, tá? Não tô falando mais de fibra ótica, falar de cabo de rede. Nunca passar o cabo de rede junto com os cabos de energia, que eles podem sofrer interferência eletromagnética. O que a interferência eletromagnética pode causar? Ela pode causar perda de dados. Ela pode corromper os dados que estão passando ali do cabo, né? Pode causar falhas intermitentes, pode causar lentidão na rede, né? Então, o ideal é você usar caminhos separados, né? Se necessário, até bandejas separadas, né? Bandeja para cabos de alimentação e uma bandeja para rede de dados. É um pouco mais caro, mas se torna um troço mais organizado, a instalação fica mais organizada e você evita ter esse tipo de problema com interferência eletromagnética, né? E aí a gente vai agora já falei 4 pontos, né? 5 pontos, quinto ponto, né? Quais as ferramentas para você usar, né? As principais ferramentas para você montar um cabeamento estruturado, né? Então agora é uma parte que pouca gente fala, mas ela é essencial para o sucesso da instalação. As ferramentas eletrônicas e não eletrônicas, né, usadas na montagem do cabeamento, né? E para testar também o cabeamento, se ele está íntegro, né? Você passar os cabos, você também precisa testar o cabeamento, não só fazer os conectores, não só passar o cabo e organizar a infraestrutura, mas também testar depois que a rede estiver montada, né? E aí você precisa de um certificador de cabos, né? Um cable certifier, né? É um equipamento que ele verifica se o cabo atende os padrões técnicos de transmissão de dados. Você pluga o conectorzinho ali, ele já dá toda a informação, é indispensável, tá? Em instalações comerciais e instalações industriais. Muitas vezes, quando você acaba de fazer uma instalação de uma rede com um cliente, o ideal é você já emitir um laudozinho do próprio testador, do próprio certificador de cabos, para dizer que aquele cabo está funcionando perfeitamente, né? Existe, além do certificador, existe um testador de cabos, que é uma ferramenta um pouco mais simples e ele serve para testar continuidade. Ele é bom para, de repente, na hora de manutenção, você saber se o cabo está funcionando perfeitamente
ou para você saber se os pares dos cabos não estão invertidos. Aquele cabozinho azulzinho de rede, cinza, amarelo, né, tem várias cores, ele tem 8 pares ali dentro, né? Tem 4 pares que são 8 fios, e eles têm uma configuração. Hoje em dia tem alguns equipamentos que já convertem e não interessa, tá? Se tá cross, se tá no padrão 486A, 486B, não interessa. O equipamento pega e converte tudo e faz ele se comunicar. Mas aí o testador de cabos, ele serve para você ver se o cabo está íntegro. Ele é bom para um diagnóstico rápido, tá? Para a rede, né? Você pode usar também um localizador de cabos, né? Que é um badisco, antigamente chamava badisco, né? Badisco. Você colocava lá e procurava o cabo no emaranhado de cabos, né? Ele servia para ajudar você a identificar onde está o cabo, qual a posição dele no patch pen, dentro do rack, né? E aí você consegue usar essa ferramenta, ela agiliza, né? Essa ferramenta agiliza a sua instalação até o seu reparo, né? O alicate crimpador, que é mais uma ferramenta indispensável, né? Ele é usado para montar o RJ45, aquele cabo, aquele pluguezinho transparente, né? Que você liga atrás do computador, do notebook, na impressora, né? O alicate crimpador é uma peça-chave para quem monta a rede de infraestrutura, tá? Decapadores de cabos, de fios, né? Já tem um esqueminha no decapador que ele já pega o cabo e corta só a capa, não agride os condutores lá dentro do cabo, né? E garante um corte limpo, seguro, né? Ele evita danos nos pares, né? Interno do fio, né? E você pode usar para complementar um multímetro, né? Que ele pode às vezes substituir o testador de cabos para você poder bater a continuidade e ver se a rede, se o cabeamento, se o cabeamento está com algum tipo de problema. E aí você consegue fazer isso também com o multímetro, que a gente já explicou aqui. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre a simbologia do multímetro, então você dá uma olhadinha. Na continuidade, essa funcionalidade do multímetro que serve para você poder testar o cabeamento, né? O cabeamento estruturado, ele é uma base invisível, né, que sustenta toda a comunicação digital no ambiente técnico. Tem muita gente que às vezes que nem imagina a infraestrutura de cabos que está montada para poder suportar todos os computadores falando, né? É óbvio que a gente tem o Wi-Fi também nos ambientes, mas o Wi-Fi ele ainda é um pouco caro, ele ainda tem algum tipo não de restrição, porque muitas vezes para montar um parque é mais fácil você montar, mais barato você montar com cabeamento estruturado do que você montar um Wi-Fi, né? E aí com os cabos certos e boas práticas e as ferramentas adequadas, você entrega um serviço limpo, funcional e duradouro, que vai ficar ali muito tempo. Então isso é muito bacana. O cabeamento estruturado, ele é uma das partes na área de manutenção de telecomunicações, né? Que assim, quanto mais você faz, mais habilidade você ganha, sabe? No começo para citar um exemplo, para fazer o RJ45, né, aquela tomadinha transparente, era terrível para fazer aquilo. E depois a gente vai, de tanta gente fazer, a gente consegue praticar, ganhar uma habilidade de tamanho que você só de olhar para ele assim na mão você vê, não tá legal. E realmente você colocava no Wikirunning, no DTX, e você via lá que ele não tava legal, né? E é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje para vocês. Esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo sobre cabeamento, sobre rede de dados, né? E aí quis fazer um vídeo para falar de cabeamento estruturado, né? Se você curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, né? O que você gostou, se você gostou, se você não gostou, quais assuntos que você quer ver aqui na Zero Engenharia. Participa da nossa comunidade. Tô esperando o comentário de vocês, tá? Fica ligado que no próximo episódio a gente vai continuar explorando os equipamentos de rede que se conectam com o cabeamento. Então esse é o segundo vídeo que eu tô falando sobre infraestrutura de rede e a gente tem os outros vídeos aqui no canal
e a gente vai fazer uma parada bem legal, tá? Zero engenharia, do zero à inovação.